Pergunta do meu amigo Leonardo Faria. Pablo, você acha que Bolsonaro corre o risco de ser preso? Se esse ainda for um país decente, e eu tenho minhas dúvidas, ele tem que ter medo sim de ser preso. Se esse aqui for um país que ainda preza pela lei, sim, Bolsonaro tem que ter medo de ser preso. Se o nosso país ainda tiver compromisso com a institucionalidade, sim, Bolsonaro tem que ter medo de ser preso. Daí para frente, meu velho, eu não me arrisco em futurologia. Eu sempre falo que eu não tenho nem talento, nem vocação, nem vontade para ser mãe de nada. E eu prefiro analisar aquilo que acontece. Mas é claro que sempre tem um quê na análise de você tentar captar sinais daquilo que pode vir a acontecer. E sim, a prisão de Jair Bolsonaro pode vir a acontecer. Os elementos objetivos para ela estão dados. Seja na vida pregressa ao mandato presidencial, e não só para Jair Bolsonaro, para a família Bolsonaro. Você tem filhos precisando explicar imóveis adquiridos em cash, no dinheiro. Você tem filhos, nesse caso o Flávio e o Carlos, o Carluxo, que tem que explicar a história do peculato, que é a forma, você como da Polícia Civil sabe, a forma que a gente apelidou, a gente criou o apelido rachadinha para o crime de peculato. Jair Bolsonaro foi quem ensinou Flávio e Carlos a trabalhar com a lógica da rachadinha. Nesse sentido, meu velho, a vida pregressa de Jair Bolsonaro perante seu mandato presidencial já lhe dá motivos para responder a processo. Não vou falar ser preso, porque aí já envolve uma condenação, já envolve os recursos, Então, assim, para responder um processo, para uma investigação, cara, para mim os elementos são bastante contundentes. Esses elementos estão na mesa. Durante o mandato, ele comprou a sua blindagem perante o Congresso Nacional e ele adquiriu sua blindagem perante a PGR. Você, né, convive muito aí com o mundo do direito, da Polícia Civil, técnica científica, sabe que Jair Bolsonaro não teve praticamente condutas claramente criminosas, como crime de responsabilidade, o crime comum também que teve. E o PGR Augusto Aras, de forma solene, sentou em cima. Essa parte jurídica, que envergonha a história do Ministério Público. Não que essa história tivesse lá muito bem zelada, né, senhor Deltan Dallagnol? Já tinha muita gente no Ministério Público Federal cuspindo nessa belíssima instituição que é o Ministério Público. Já tinha gente cuspindo, mas convenhamos, né? Se tinha gente cuspindo, Augusto Aras escarrou na cara do Ministério Público Federal. Porque realmente, hoje eu até me envergonho de quantas vezes chamei o Brindeiro de engavetador-geral da República. Olha, porque o Fernando Henrique Cardoso não dava os mesmos motivos que o Brindeiro dão. Mas nem se compara. Falei, hoje eu fico até envergonhado. Tanto que eu falava, mas eu que estava na fase imberbe naquele momento, né? Literalmente na política DCE, na política Grêmio Estudantil da Escola Técnica. Então, assim, eu tinha os meus porquês de ter as minhas leituras em relação ao governo Fernando Henrique Cardoso pela imaturidade do meu pensamento, da minha reflexão, da minha noção de política naquele momento. Tudo muito como adolescente, tudo muito cabal, tudo muito decisivo, tudo muito tudo ou nada, sem a menor, tudo muito radical, como um adolescente é, e se não for, que é adolescente frouxo também, né? E eu não fui um adolescente frouxo. Fiz todas as coisas que uma adolescência permite, no limite da irresponsabilidade, e me orgulho de cada passo, que eu não me orgulho, não fico falando por aí. Eu acho que quando ele se blinda na Procuradoria-Geral da República, quando ele se blinda politicamente com o acordo via orçamento secreto com Arthur Lira, que ganha a dimensão que ganha com Arthur Lira, porque com o Rodrigo Maia já começou essa história mesmo, Jair Bolsonaro sabe que agora ele volta para a primeira instância. E aí, meu amigo, isso vai ser pulverizado. Assim,
Vai ter processo no Rio, vai ter processo em Brasília. Em primeira instância, velho, também não garante lá muita coisa. Né, senhor Sérgio Moro? Mas convenhamos, né? Pode cair na mão de gente decente. Pode. Pode cair na mão de gente que veja conduta criminosa. Naquilo que, creio eu, a polícia vai investigar, o Ministério Público vai denunciar e vai cair na mão do judiciário, em primeira instância. Jair Bolsonaro chora de medo em posição fetal, todo banho que toma. Aí tem que ter a Michelle lá. Ô, oh, amor, vamos jantar. A Laurinha já tá esperando, a comida já tá na mesa. E ele lá chorando em posição fetal, achando tão normal, abrindo as tortas e as cucas. Júpiter Maçã, ouçam Júpiter Maçã. E deixem seu like. Por que Jair Bolsonaro chora? Porque ele tem reações dermatológicas daquelas bastante intensas, né? Tal qual vimos em sua perna, em sua canela. Meu grande amigo, Leonardo Faria. Você é o psicólogo aqui. Eu chutaria medo de ser preso, mas a minha burrice ao usar é tão grande, eu tentar prever, não é prever, fazer uma análise do que sente aí Bolsonaro perante um psicólogo, mostra o quão estupidamente cretina é a minha fala. Mas eu creio que sim. Eu creio que Jair Bolsonaro tem com o que se preocupar. Se vai ser, se não vai, velho. Eu sempre cito que eu aprendi com o Ringo Starr, né? Tomorrow never knows. Tomorrow never knows. O que vai ser lá adiante, não faço a mínima, cara. Mas eu tenho a impressão que problemas, dias de turbulência virão para a família Bolsonaro.